Eu acabei de ler um livro muito interessante, que é do Sahil Bloom, The 5 Types of Wealth. E ele fala de 5 pilares aqui, né, da riqueza que você tem na sua vida. Ele fala do time, social, mental, physical e financial. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar sobre finanças. Eu sou Nivaldo J. Silva, aqui do nosso canal do YouTube, falando de plano estratégico da vida. E aí, como eu comentei, né? Então, esse livro fala sobre 5 pilares de riqueza, muito interessante. Com certeza vai ajudar com muito conteúdo para os outros assuntos que eu tenho aqui falado, né? Então ele fala aqui sobre tempo, a questão social, relacionamento, network, aquela questão do mental, o equilíbrio, buscar saúde, né? Atividades físicas, exercícios físicos e o financeiro. Nesse vídeo de hoje aí sobre financeiro, preparei aqui um material para a gente poder evoluir um pouco aí falando sobre as finanças, quando a gente pensa num plano estratégico da vida. Este autor, né, o Sahil, eu não conhecia. Ele foi em um podcast aqui com o Simon entrevistou, vou colocar aqui o link, uma foto aqui do episódio lá que eles estão conversando, e eu gostei, né? E ele falou do livro dele, comprei o livro, li. Então, este ponto é muito interessante, que mostra pra gente aquela questão da curiosidade, da gente ter uma ambição, querer crescer na vida, estudar, educação. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu assistindo aí os vídeos do Simon, né, que fala aí de você buscar o seu sonho, encontrei aí o Sahil falando aí sobre pilares de riqueza, falando sobre finanças, algo muito interessante. E eu quero começar com uma frase, né, que está no livro, que a gente sempre ouve por aí, de que nunca pense 2 vezes em investir em você. É um investimento, um curso, uma capacitação, porque é a sua vida, o conhecimento é seu. É algo muito importante, porque você vai conseguir depois evoluir na sua vida profissional, na sua vida pessoal e ajudar quem está próximo de você, ajudar a sua família, seus colaboradores, com quem você trabalha ali. Com certeza, esse investimento é muito importante. Então, lá no plano estratégico da vida, né, nós temos vários pilares que eu vou colocar aqui também. Vocês vão ver ali alguns pontos de educação, só que nós vivemos, né, eu comento sempre que num sistema capitalista onde nós temos que pagar, tudo nós temos que pagar. Então tem que haver um equilíbrio entre o que entra de dinheiro no nosso salário, qualquer entrada de dinheiro, e a saída de dinheiro. Mas essa frase, investir em você, ela é muito boa. Por quê? Pode ser que seja uma questão de saúde, precisa investir. Você precisa pagar ali um exame de saúde, pode ser que seja uma atividade física também, você vai ter que pagar uma academia ou encontrar algum exercício, comprar um tênis, uma roupa para fazer uma ginástica, você vai encontrar ali alguma maneira, e investir em você. E além de cursos e outros investimentos que você possa fazer em você, porque isto vai dar um retorno para todo o seu plano estratégico. Faz sentido para você? Deixa os comentários aqui, né? O que vocês pensam aí a respeito dessa ideia. Tudo isso porque muitas vezes a gente entra num ciclo, né, de sempre querer mais, sempre esperar para fazer um curso quando tiver um aumento de salário, esperar para investir em saúde quando sobrar dinheiro. Só que isso às vezes demora muito para acontecer e depois vem o preço. O preço no sentido de falta de capacitação, o preço no sentido de falta de saúde, porque está tudo interligado. Então, nós temos que ter um equilíbrio na nossa questão financeira, que eu vou depois falar até aqui algumas ferramentas que existem aí, né, no Excel, na internet, no Sebrae, vários outros lugares tem essas ferramentas que podem ajudar você a montar o seu plano financeiro. Mas você tem que tomar essa decisão antes, pensando onde eu vou investir, qual é o meu sonho, qual é o meu propósito, o que eu posso fazer primeiro para mim. Hoje, inclusive, é sexta-feira, Black Friday, hoje é lá, 28/11/2025. É uma data que
né? A gente trabalha com comércio online, então é uma data que existem muitas promoções, campanhas, né, no Black Friday. E é uma tentação você não comprar algo, né, que você está precisando. Só que muitas vezes você pode estar comprando algo até que não precisa, né, por impulso. Então também não é bom. O ideal é você ter uma lista ali do que você quer comprar, do que você precisa comprar e o mais importante, do que você pode comprar. Por quê? Hoje, com toda a facilidade, né, de crédito, muitas vezes aí Nubank ou outros bancos aí digitais, eles fornecem o cartão e já te dão um crédito, né, de qualquer valor aí. Só que a gente sai somando todos os cartões, a soma de todos esses créditos às vezes pode passar o seu salário ou passar a entrada de recursos que você tem na sua vida profissional. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? A principal mensagem assim, desse vídeo, né, é essa, a gente se programar. Porque nós temos, como eu mostrei ali, todos os pilares para o nosso planejamento estratégico, onde a gente quer realizar alguns sonhos. Se você está na faculdade, se você está mudando de emprego, quer fazer um intercâmbio, está para ter filho, está para nascer os filhos, está para formar os filhos. Então tudo isso necessita ali um investimento financeiro. E se você tem o seu plano estratégico aí da sua vida bem organizado, você vai trabalhar e às vezes no Black Friday você vai segurar ali, né, aquela tentação de comprar, aquele impulso de comprar algo que às vezes não está precisando, né? Então esse é um dos pontos importantes aí para a gente frisar nesse vídeo. Nessa questão, né, de finanças, às vezes a gente fala, quando eu ganhar mais eu serei feliz. E aí você recebe uma promoção. O que acontece? Quem já trabalha profissionalmente já teve algumas promoções na sua vida. O que acontece? Aquela promoção, ela sobe, você já aumenta seus gastos e já empatou ali. Aí você quer outra promoção e vai subindo da sua vida, que é o custo de vida. E aí você, né, sempre vai estar esperando ser feliz quando atingir um certo valor, que pode ser qualquer valor financeiro. Um dos pontos que a gente fala em todos os vídeos nossos é para aproveitar o momento que a gente está passando, né? Aproveite a jornada, seja feliz durante a jornada. Lógico que você quer ter uma ambição para trabalhar, para crescer profissionalmente. Você vai estudar inglês, estudar algum idioma, para quê? Para ter ali uma boa negociação na sua empresa com alguém estrangeiro ou para dentro de uma empresa, se você é funcionário, para você poder concorrer ali a um cargo, né, que necessita o idioma de inglês, então você vai ganhar mais. É natural isso. Mas não espere tudo isso para ser feliz. Seja feliz hoje. Esse é um dos pontos. E tem uma parábola muito interessante que o livro conta, que eu, inclusive, já tinha visto na internet também, que é a história aqui do banqueiro e do pescador. De uma maneira bem resumida, é mais ou menos assim. Um pescador está tranquilo lá, né, na praia pescando, numa área bem tranquila, e chega ali um banqueiro que estava passeando por ali e vê o pescador e senta do lado dele e começa a conversar. Oh, está pegando peixe aí? Como é que está? Ah, tá tranquilo, tô de boa aqui. E o banqueiro começa a conversar com ele. Cara, mas por que você não faz o seguinte? Em vez de você ficar sentado aqui, monta ali, ó, compra um barco, vai pescar lá no meio, depois de um barco você compra 2 barcos, 3 barcos, uma frota e aí por aí vai. Aí você monta uma empresa, aí você vai, investe nessa empresa, contrata pessoas. E ele conta toda essa história. E depois o banqueiro fala, depois de 20 anos você vende essa empresa, você pega o dinheiro, vive da renda dela e aí você vem aqui pescar. O pescador olha para ele e dá risada, né? Eu já vi 2 versões dessa história. Na versão do livro, encerra por aí. Na outra versão, o pescador fala para ele, eu já fiz isso. Então, às vezes, a gente não sabe o momento que as pessoas estão. E a gente está ali, poxa, mas esse artesão, por que ele não monta uma franquia desse artesanato, ou não coloca na internet, no Mercado Livre, coloca lá, começa a vender, monta uma loja física. Mas às vezes ele está ali, mais tranquilo, sem o estresse, está no momento da vida que ele fala assim, não quero mais estresse, já passei por muitas preocupações, agora estou mais tranquilo, encontrei um equilíbrio, estou fazendo o que eu gosto. Então às vezes tem esses pontos que a gente leva muito, né,
na questão financeira. Não, é tudo sem pensar em lucro, tem que vender mais, tem que crescer, tem que montar franquia. Temos que tomar esse cuidado, porque quem é o mais feliz? O banqueiro ou o pescador? Então, é um dilema. Nós, na nossa vida, nós temos ciclos e momentos. Quando a gente está lá no colegial, vai para a faculdade, é o momento de estudar, hard work. Você tem que estudar, estudar, estudar. Saiu dali, você vai fazer uma pós-graduação ou algum curso de capacitação, você vai fazer estágio nas empresas e hard work, e vai trabalhar. Mas depois você vai encontrando o que você gosta de fazer e o seu plano de vida. Quando você chega numa idade, você já está atingindo ali aquela questão profissional e você consegue ter uma qualidade um pouco melhor de quando você começou, porque quando começou você tinha que investir. É igual tocar guitarra, quem toca já guitarra há muito tempo, ensaia rapidamente e já sai tocando as músicas. Quem está iniciando, que nem eu, tem que ralar ainda nos exercícios, né? Tem que fazer muito esforço para sair, para acompanhar uma música. Isso é na vida, é assim. Então eu acho que é um lema aí que a gente pode pensar nessa questão comparação entre o banqueiro e o pescador. Existe um termo que chama estilo espartano nas finanças, que é uma maneira de você viver de uma maneira simples. Vamos ver a tradução aqui do estilo espartano. O termo estilo espartano refere-se a um modo de vida ou estética caracterizado pela simplicidade, austeridade, disciplina e frugalidade, inspirado na antiga cidade e estado grega de Esparta. O nome deriva diretamente da cultura da antiga Esparta, onde a sociedade valorizava a força militar, a disciplina rigorosa e a ausência de luxo. Então, vamos voltar aqui na nossa sequência para utilizar essa questão espartana. Ela é muito importante porque se a gente quer fazer uma festa de aniversário, fazer uma comemoração, e às vezes a gente sempre cai nesse pilar do dinheiro, de quanto a gente vai investir. Mas a gente tem que pensar na mensagem principal. Qual é o objetivo que a gente quer se reunir? Para comemorar uma data, para encontrar um amigo. Então não precisa nada de luxo, nada de gastar. A presença ela é muito mais importante. Eu estive lá em Rondônia, no aniversário do tio lá de 92 anos, nos divertimos muito de uma maneira muito simples. E tá ótimo. Era esse o objetivo. Então, às vezes na nossa vida a gente fica aí correndo atrás do dinheiro, correndo aí para pagar coisa que às vezes a gente ainda nem pode pagar, porque está num nível muito alto. E essa questão de nível é algo bem interessante. Quando você está vivendo com outras pessoas nos negócios, você sempre vê pessoas acima, abaixo, na questão de nível. E é impossível você sempre acompanhar todo mundo. É muito difícil. Veja na Fórmula 1 lá, vamos colocar uma foto aqui de Mônaco, os iates de Mônaco lá. Imagina você chegar com um barquinho do lado e parar do lado de um iate gigante. Você vai se sentir a pessoa mais pobre do mundo, mesmo estando em Mônaco. Então essa questão espartana, sem você ter o luxo, ela é muito interessante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então, porque senão, qual é o nosso sonho? Qual é o nosso objetivo? A gente acaba gastando o nosso dinheiro e não vendo ali, né, o caminhar para o nosso objetivo. E para acompanhar toda essa questão de gasto, é importante algumas ferramentas, como eu comentei. Vamos procurar aqui, né? Vocês podem procurar aí no Google, mas vamos deixar o link aqui, pelo menos de duas ferramentas aí, que são os fluxos de caixa. Pessoal, existem os fluxos de caixa de empresa, mas tem os fluxos de caixa pessoal. E aí, tem do Sebrae, deve ter da XP, tem de várias instituições financeiras, eles fornecem isso gratuitamente, é uma planilha de Excel ou um programa, onde você coloca ali as suas receitas, tudo que entra de dinheiro, seja pouco ou muito, você vai ali e coloca, e depois você sai colocando o que é o mais importante, o que sai de dinheiro, as contas que você paga. E lá no final você vai ver se está fechando verde ou vermelho, positivo ou negativo. Por que é importante isso? Porque se estiver fechando negativo, tem que voltar e rever alguma coisa dos seus gastos. E eu até listei aqui o que tem consumido o seu dinheiro, né? Bebidas, cigarro, assinatura de streamings,
assinatura de streaming é interessante, né? Aí você começa assinando Netflix, aí depois tem o que mais temos aí é HBO, tem a Disney, tem a Apple, tem a Prime da Amazon. Eu vou colocar aqui também outros que existem, Globoplay, não sei o que mais, né? Aí você já tem que pagar, se você mora com seus pais, seu pai paga. Mas se você é que paga, você vai ter que pagar uma TV também, da Vivo, da Claro, da Sky, de qualquer TV, para poder assistir ali os canais, de maneira que no final da sua conta ali você está gastando um pouco de streaming. Então é algo interessante de dar uma analisada se cabe no seu orçamento. Então essas planilhas é nesse sentido, não é julgando ninguém, mas é analisando ali friamente onde você tem, né, gasto o seu dinheiro. Por quê? É importante a gente ter esse pensamento espartano. Vou reduzir porque vou acabar gastando em outros pontos que é inevitável. Às vezes um curso de idioma você vai ter que pagar, ou vai fazer um gratuito, você vai ter que buscar alguma solução. Para comprar livros, né, você tem que pagar. E eu já comentei, né, eu gosto de ler livro aqui em inglês, que aí treino meu inglês e tal, leio em voz alta para praticar, né, a pronúncia, mas ele é mais caro, o livro em inglês, do que em português. Então eu tenho que reservar um dinheiro para isso. Então você tem algo que vai te trazer um bem, mas você tem que investir financeiramente. O autor do livro ele dá uma dica bem interessante na lista de supermercado. Ele fala para você fazer uma lista. Eu hoje já faço uma listinha aqui de papel, né, que a família vai escrevendo ali o que precisa comprar. Mas ele dá uma dica interessante que é: não compre o que não está na lista, para você evitar aquela compra de impulso. É algo muito bom. Uma vez eu ouvi uma dica também de um expert em finanças que falava o seguinte: você vai no shopping, quanto você quer gastar no shopping hoje? Você vai só almoçar, você vai passear, você tem que comprar uma camiseta, leve o dinheiro que você quer gastar e deixe os cartões de crédito, deixe tudo. Então pode ser R$50, pode ser 100, pode ser quanto você quiser. O que vai acontecer? Você vai lá, vai comprar, vai pagar em dinheiro e você vai voltar, porque você não está sem o cartão de crédito, né? Não tem como passar. Mas quando você vai com o cartão de crédito ou de débito, né, e sem ser nessa dinâmica de ir com dinheiro, o que acontece? Você vai lá, compra a camiseta, mas aí viu um tênis, viu uma meia, viu outra camiseta que está na promoção, que está num combo, que está em Black Friday. E o que acontece? Ele te consome o seu dinheiro lá do seu fluxo de caixa que você tinha sobrando, ou às vezes você não tinha sobrando. Então, no sistema aí de marketing, de vendas, todas as empresas estão de olho no dinheiro, né, de toda a população. No meu dinheiro, no seu, de todo mundo. É uma técnica que o sistema financeiro, o sistema de vendas, né, tem. Então é a empresa de telefone, é a empresa de televisão, é a empresa de bebida, os restaurantes, shopping center, é o sorvete, é a castanha, tudo. Todo mundo quer uma fatia ali do seu dinheiro. Então, se você não se planeja, não utiliza essas planilhas, acaba acontecendo isso, de que você fica longe do seu propósito, longe do seu sonho que você tinha, né, rabiscado, escrito aqui no nosso plano de vida. Essa é uma ideia aí dessa questão de finanças. Tem um termo que fala que às vezes recuar é avançar. Então você está aí numa corrida frenética atrás do dinheiro, com todos esses streamings que a gente falou aí, de canais de TV, comprando as melhores roupas e tudo mais. E para poder manter tudo isso, você tem que trabalhar muito. Só que esse trabalhar muito te afasta de cuidar da sua saúde e te afasta da sua família, dos seus filhos. Lembra de novo a história do pescador e do banqueiro. Então, preserve na sua agenda ali um momento para estar com seus filhos, com seus pais, com amigos, se você não tem aí, né, algum familiar próximo de você, ou com você mesmo. Preserve um momento ali para você cuidar da sua saúde. A saúde é algo que vai ter um preço muito grande depois de 10 anos, 20 anos. Então poucas pessoas vão chegar
com 92, meu tio tem a meta de chegar a mais de 100 anos, né? Então, poucas pessoas vão chegar com saúde. E nós vivemos hoje, né, nos nossos alimentos ali processado e com tudo mais, e isso afeta a saúde. Então, para nós chegarmos com 92, com 100 anos com saúde, temos que nos esforçar muito para cuidar do nosso corpo. E para cuidar, né, da gente, necessita investimento financeiro. No sentido de uma academia, no sentido de um exame de saúde, no sentido de você, às vezes, ter que reduzir um pouco o seu trabalho frenético para ganhar muito, mas você estar próximo da sua família e poder viver ali, fazer uma caminhada. Então, são pontos bem importantes. Tem um amigo nosso que eu vejo todas as vezes, eu volto da academia a pé indo para casa, e ele está voltando, ele e a esposa, e vão a pé buscar o filho dele na escola. E de manhã já encontrei ele também, ele e a esposa indo a pé levar o filho. Então veja, é um propósito, é um combinado que eles têm, ele corre durante o dia lá no trabalho, faz todo o seu serviço, ele é um engenheiro civil, mas ele preserva ali aquele momento de estar com o filho dele. Então, é algo que ele poderia estar atendendo mais um cliente, mais dois. Ele deve ter feito um combinado ali com a esposa, um acordo. Qual era o propósito dele? Talvez, né, de estar ali junto com a família. Tem pessoas que não abrem mão de jantar com todo mundo, ou almoçar no final de semana com a avó, com o vô. Então, pense nisso. Faça também esse propósito. E tudo está interligado na questão financeira. Não precisa luxo. Pode ser uma pizza assada, pode ser um prato feito. O mais importante é o momento da pessoa que vai estar com você. Então, com a lousa aqui, nós vamos escrever aqui, né? Então, entrada, saída e investimento. Tudo que for a entrada é o salário, é algum serviço que você faz extra, né? Prestando serviço aí na área digital, prestando serviço às vezes, né, como freelance, às vezes tem 2 empregos, é tudo aqui na questão de entrada. Saída é tudo que nós falamos, né, de streaming, de compra por impulso, e investimento é algo que a gente vai pensar a longo prazo, uma previdência. Antigamente falava poupança, hoje se você deixar na poupança por conta da taxa Selic, não compensa. Mas enfim, investimento é a longo prazo, né? Se você tem filho pequeno e for possível, faça uma previdência. Faça uma previdência, vai guardando R$50 por mês, R$100 por mês. Eu tenho um amigo que quando nasceu meus filhos, ele foi e deu de presente R$100 numa previdência. Era uma estratégia dele, mas foi um presente muito bom. E ele falou, Nivaldo, a sua primeira parcela, né, dessa previdência, e que você continue pelo resto aí da sua vida guardando dinheiro para o seu filho. R$100 só, R$50 somente, né? E aí isso faz muita diferença a longo prazo. Então, meus filhos agora estão com 19 anos e 17 anos, então já, né, acaba tendo ali um valor guardado que é para quê? Ou para quando, né, for tirar carta, comprar um carro, ajudar a comprar o carro, ou para fazer um intercâmbio, ou para ajudar a pagar a faculdade, enfim, é uma reserva que, neste exemplo, é deles. Eu não saco lá essa reserva para outras finalidades. Então, pense nessa questão de entrada, saída e investimentos. Então, né, indo aqui para o encerramento do nosso vídeo de finanças, procurei detalhar rapidamente, não é um vídeo especializado de finanças, vou deixar aqui, né, o Economista Sincero é um economista aí que eu gosto muito de seguir ele e assistir os vídeos dele, ele é um especialista, economista, né? Mas eu quis trazer aqui esse pilar que a gente tem no nosso plano estratégico, que é muito importante falar sobre finanças. Sempre a gente fala, né, nos negócios, feito é melhor que perfeito, no empreendedorismo tem isso, inicie. E aqui também a gente fala,
Comece hoje. Tudo isso que a gente comentou sobre buscar um pouquinho mais em entrada, ter ali uma receita maior, sobre saída, todos os seus gastos, o que é possível reduzir. Investimento. Inicie hoje uma pequena reserva para o seu propósito, para oferecer uma educação para o seu filho ou para no futuro você ter uma liberdade financeira. Então é algo que ajuda bastante o nosso dia a dia. Lá na frente vai ajudar mais ainda do que hoje, mas necessita de um esforço hoje. Se você investir em você, como eu iniciei falando no vídeo, né, você vai colher frutos lá na frente, seja em idioma, cursos de capacitação, qualidade de vida, saúde. Você vai investir hoje, 5 anos, 10 anos, nós vamos agradecer nosso passado ter pensado assim. É algo bem interessante essa questão. Assim, comece hoje. Como eu falei, hoje é Black Friday, fim de novembro, daqui 2 dias aí já será dezembro, o ano de 2025 já caminha para o final. Então comece hoje, não espere janeiro, não espere você conseguir um novo emprego, não espere. Tem muitas pessoas que ficam esperando para ser feliz. Organize a sua vida para ser feliz hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhem, né? Então eu deixo esse abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.